Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Monique Pereira, sou fisioterapeuta dermatofuncional e pélvica e hoje no Falando em Físio nós vamos falar sobre como identificar melhor uma diástase abdominal. Vamos lá? Esse vídeo é uma continuação de outro que eu fiz já aqui no canal. São alguns questionamentos que eu achei que a gente deveria abordar um pouco mais. Quem não assistiu, clica aqui embaixo no link que eu vou deixar para vocês. Aí vocês voltam o vídeo, assiste e aproveita e assiste a continuação, que é esse também. Porque em todos tem dicas super importantes e questionamentos também bem legais, tá? Então, no momento do diagnóstico de diástase abdominal, acontece de alguns fisioterapeutas se confundirem ou errarem por saber menos ou saber quase nada sobre o assunto. Quando o fisioterapeuta ele tem conhecimento apenas sobre o que é diástase abdominal ou muito raso, às vezes isso realmente passa despercebido, não é notado. Como assim? Como eu falei no vídeo anterior, quando a diástase abdominal ela tá bem escondida devido à quantidade de gordura existente, fica difícil a identificação. Então você realmente precisa querer descobrir para você descobrir o tamanho da diástase, né? Lógico. E como que ela está localizada, onde está a sua localização. Então, há uma confusão um pouco se aquela gordura existente é apenas diástase abdominal, na verdade, se é apenas gordura localizada ou se ela está também junta com diástase abdominal. Então, existe essa confusão realmente nas identificações da diástase em clínica. Eu acredito que acaba acontecendo por desconhecimento de alguns fisioterapeutas ou por às vezes não estarem realmente procurando a diástase abdominal, não tratarem ou não fazem ideia assim de como tratar, às vezes se dão conta só apenas da gordura localizada, da flacidez e vão deixando a diástase abdominal de lado e não se atentando que pode estar existente e que ali pode ter, além de tudo, um pouco mais para atrapalhar a essa fisioterapeuta chegar no resultado desejado, né, da sua cliente. Por muitas vezes isso acontece devido que o fisioterapeuta ele não se atenta que necessita saber um pouco mais do que apenas entender sobre gordura localizada, flacidez, celulite. Como eu já disse em vídeos anteriores, nós precisamos tratar o paciente de uma maneira completa, não só de uma maneira localizada, porque querendo ou não, outras disfuncionalidades do nosso organismo interferem nos resultados que a gente quer trazer ou quer dar ao paciente. Então, por isso a importância de se atentar ao corpo por inteiro, mesmo quando você está tratando apenas gordura local, flacidez local, celulite, entre outros, você necessita saber de como está a funcionalidade do corpo da paciente por inteiro. Falando especificamente da diástase abdominal, acontece essa não identificação ou essa pouca confusão no meio dos diagnósticos ou quando o fisioterapeuta ele não está à procura do diagnóstico de diástase abdominal e acaba não chegando no resultado que ele quer chegar porque ele não sabe que existe ali algo além que está atrapalhando o seu resultado final. Então, muitas vezes acontece de chegar alguns pacientes em consultório e esse paciente apresentar como, por exemplo, um estômago alto. Ele chega e se refere a estômago alto à localização de sua gordura. Olha, eu tenho uma barriga, eu tenho um estômago alto. A parte de cima do meu abdômen, ela é menor do que a parte de baixo. Eu me sinto desconfortável quando eu vou vestir blusa, quando eu vou colocar algum decote, porque isso me atrapalha. Quando os fisioterapeutas eles vão fazer a avaliação nesse tipo de caso especificamente,
eles vão tratar aquela gordura local, que às vezes elas podem serem, pode ser com flacidez e às vezes não. Só que antes disso é necessário fazer um teste para saber se realmente aquela gordura se aquela localização de gordura é apenas uma estrutura óssea, ou seja, as costelas sejam mais elevadas e sejam sejam estruturadas de maneira diferente, porque pode acontecer realmente das costelas terem uma localidade diferente, estrutural e fisiológica daquela pessoa, e a parte de cima ser um pouco maior do que a de baixo. Ou pode acontecer que essa barriga ela esteja com diástase abdominal, e por isso a necessidade de voltar naquele histórico, de voltar naquela avaliação funcional, de saber se aquela mulher ela é multípara, se ela é nulípara, se ela quantas gestações ela já teve. E ela saber, e do fisioterapeuta, daí começar a desconfiar que pode não ser estômago alto, e sim ser uma diástase abdominal já ali presente, aquela que eu já falei, que é do tipo superior, né? Superior ao umbigo, que é do apêndice tifoide até antes do umbigo, que ela está mais aberta na parte de cima. E daí vem todas aquelas avaliações para saber como que ela se instalou, quanto que ela está instalada, se realmente há uma reversão através de tratamentos estéticos ou se ela precisa realmente ser direcionada a um cirurgião plástico para reverter, se caso haja incômodo tão grande da parte da paciente, não é isso? Outro tipo que há uma confusão por conta do fisioterapeuta é a chamada barriga quebrada, que por vezes também os pacientes chegam até o consultório e referem-se àquela barriga quebrada, que ela pode vir acompanhada tanto de gorduras de flancos, que são laterais, ou apenas gordura na parte inferior do umbigo, que são as chamadas barriga quebrada, barriga de avental, potinho. São conhecidos de diversos tipos, que eu falei aqui em outros vídeos sobre os tipos de diástase abdominal, que existem as localidades, na verdade, como que fica localizado e como que é conhecido cada tipo popularmente. Eu posso deixar a foto para vocês aqui embaixo, para vocês notarem a diferença. E se quiserem voltar a alguns vídeos do canal, vocês podem até ver que lá eu falo direitinho sobre a localização de cada tipo e como que ela se dá. E essa outra é mais uma característica, essa barriga quebrada, que pode ser uma dúvida do fisioterapeuta no momento da avaliação. Ele pode avaliar mais uma vez como gordura local, como flacidez, como apenas um potinho de acúmulo de gordura, que a gordura escolheu para se localizar e localizou-se lá. E não perceber que essa mulher também existe uma diástase abdominal ali inserida. Quando é mais inferior do umbigo, eu também falei nos vídeos passados que a linha alba, ela tem uma essencial importância na diástase abdominal, porque ela é uma fáscia que ela separa os quadrantes abdominais. Então, o que acontece? Na parte inferior do umbigo, ela é mais forte, então é mais difícil acontecer. Já em estudos relatam que há uma dificuldade maior de acontecer a diástase abdominal na parte inferior do umbigo, devido à força da linha alba, por ela ser mais resistente. Então, ela dá mais resistência à musculatura. Mas pode acontecer sim. Tanto pode acontecer total, como pode acontecer inferior, superior, enfim. Então, é mais um questionamento que pode vir por trás de uma avaliação que não foi bem feita, ou foi por desconhecimento apenas dos tipos de diástase, se tem diástase. Mais uma vez, é bastante importante ressaltar a importância de uma boa avaliação de função total naquela paciente. Sempre é necessário fazer a avaliação para saber o tipo de diástase abdominal. Porém, em alguns casos existe uma dificuldade maior e em outros casos existe uma facilidade maior. Os casos que existe a dificuldade maior são aqueles que a gordura abdominal é mais resistente, é maior e que nem a paciente em decúbito dorsal,
nem ela relatando os casos de quantidade de gravidez, de dores pélvicas, dores abdominais, dores lombares, dores nas pernas, nem relatando esses casos, mesmo assim fica difícil de você conseguir diagnosticar. Esses são os casos em que a gordura realmente é existente, ela é compacta, é uma gordura que você não consegue, com o toque, chegar até a musculatura, ou seja, você não consegue encostar nem com o apoio ou com o suporte da paciente, que é o teste de diástase abdominal, que eu já falei que é o de palpação de dedos, né? Então, esses são os mais difíceis de notar. É realmente quando a gordura é compactada, é endurecida, e você não consegue chegar com os dedos até a musculatura, nem com uma flexão de tronco ou do pescoço, como a gente falou, da paciente que é para o teste de palpação digital. E os casos mais fáceis que a gente consegue notar são aqueles em que a paciente, ela já era uma mulher que cuidava da saúde do corpo, na gravidez ela continuou saudável, ela continuou cuidando para não chegar a um acúmulo de gordura local, e quando ela teve a gestação, ao ter o bebê, no puerpério, ela conseguiu uma perca de peso rápida e a gente consegue notar visivelmente, porque não ficou gordura abdominal. Então aí a gente olhar aquela paciente de pé ou em decúbito dorsal, sem toque, a gente consegue ver que há uma diferenciação de quadrantes abdominal ali existente, porque o umbigo ele vai estar adentrando ao abdômen, vai estar um aspecto diferenciado, porque vai ter uma flacidez naquele local, pouca gordura local ou quase nada, vai ter a pele flácida, o tônus diferenciado, e o umbigo ele vai estar um pouco para dentro. Então, esses são os casos que visivelmente a gente consegue notar. Isola-se a possibilidade ou a necessidade de fazer o teste? Não. Porque no teste a gente vai ver a quantidade em centímetros que essa paciente vai ter, né? Vai ter adquirido. E daí, pelos centímetros, a gente vai fazer com que vá reduzindo ao longo do tratamento, né? Isso? Então, não isola-se a necessidade do teste em nenhum dos casos. Só vão ser diferentes. Já em estudos científicos, nós, fisioterapeutas, sabemos que realmente há uma incidência maior de diástase abdominal devido a partos naturais. Por quê? Por muitas vezes as mulheres gestantes, elas não tratam o assoalho pélvico, elas não tratam o abdômen, elas não têm uma qualidade de vida necessária para que essa musculatura ela já tenha uma consciência e que no momento do parto seja utilizada a musculatura desejada. Então, o que acontece? Devido à sobrecarga local, devido à dificuldade de ser realizado o parto natural, é utilizado musculaturas que não são trabalhadas e de maneira involuntária acontece a ruptura, o alongamento e o afastamento dessas estruturas. Elas podem acontecer, é mais comum acontecer no terceiro trimestre da gestação, durante o trabalho de parto ou até no puerpério, 1 ou 2 semanas depois do puerpério, né? Quando começa a mulher já está na fase puerperal. Então, é mais encontrado em mulheres que se submetem a partos naturais. Porém, não isola-se aquelas que também têm um parto cesáreo. Tanto que em consultório eu já atendi pacientes que tiveram partos cesáreos, mais de um, 2 ou 3 até, a mesma paciente teve 2 ou 3 partos, todos cesáreo, e devido à quantidade de gordura local, ao não fortalecimento dessa região, à falta de consciência corporal, a essa paciente não ter trabalhado, não ter um trabalho gestacional com a fisioterapeuta anterior, aconteceu esse afastamento e essa ruptura das estruturas.
Então, existe a possibilidade também do parto cesáreo acometer a diástase abdominal? Sim, existe. É mais comum em parto natural pelo esforço que é emitido pela mulher, mas não é, uma possibilidade nula que também em partos cesáreos acontece. Tanto que eu já atendi pacientes que com parto cesáreo que tiveram diástase abdominal, que tiveram incontinência urinária e que nem por isso elas se submeteram a partos naturais. Então, para isso que nós estamos aqui, que a fisioterapia pélvica, a fisioterapia gestacional, está aqui para dar consciência corporal a essa mulher e deixar que ela use involuntariamente, até mesmo inconsciente, a musculatura certa no momento do parto. Então, existe duas possibilidades, como tudo na vida, coincidência maior em partos naturais. No consultório já chegaram para mim também com partos naturais, com diástase abdominal, e por vezes até sem saber o que era diástase abdominal. Quando essa paciente ela chega até a mim, como aconteceu, sem saber o que era diástase abdominal, é porque eu entendo que ela não tem consciência corporal realmente. Ela não sabe que a gestação, o aumento do útero, o aumento dos líquidos, a gordura abdominal, o peso corporal acometeu na estrutura e deixou ela mais enfraquecida, mais afastada. Aconteceu esse alongamento e ela se afastou, e quando o bebê saiu do útero, que o útero voltou ao seu tamanho normal, ela não voltou. Devido ela ter sido rompida, ela ter sido desestruturada. Então, quando ela chega no consultório a mim e ela não sabe da existência da diástase, eu já entendo que a consciência corporal dela é pouca e que não. Daí eu já vou notando que não existe só a diástase abdominal que está atrapalhando essa mulher. Existem outras coisas por trás disso e por isso eu começo o trabalho com ela desde o princípio. Então, Monique, quer dizer que quanto mais gestações, mais a diástase abdominal vai aumentando? Gente, é super relativo. Acontece, às vezes, de uma única gestação, a mulher já obter um afastamento devido a essa gestação única. Por quê? Às vezes, as gestações, elas são totalmente diferentes em uma mesma mulher. Acontece muito isso. Tem gestações que as mulheres incham, que ela tem edemas em membros inferiores, a barriga ela fica mais avantajada, que o corpo inteiro modifica. Essa mesma mulher acontece outra gestação de ser totalmente diferente. Tem apenas o peso local, de as pernas incharem menos, enfim. Então, é muito relativo você dizer-se que quanto mais gestações, maior a diástase vai ficar. O que eu posso dizer é que quanto mais gestações as mulheres tiverem, mais chance ela vai ter de digamos, contrair, né, uma diástase abdominal, se ela não se tratar antes. Porém, se naquela primeira gestação ela não se tratou, ela não soube, ela não teve conhecimento que necessitava tratar da diástase abdominal, e na segunda gestação ela começou esse trabalho, as chances dela vão diminuir, porque ali ela já vai estar começando um trabalho de consciência corporal, ela já vai estar sabendo a posição de sentar, de levantar, de deitar, sabendo controlar e fazer a respiração da maneira certa, que isso ajuda e é de forma fundamental na diástase abdominal, trabalhando a respiração diafragmática, fazendo com que o seu organismo ele trabalhe respiração e funcionalidade juntos, que isso é algo simples, porém muito complicado de se fazer, difícil de se fazer em dias normais. Então, controlar a respiração e fazer o exercício de maneira correta e utilizar a cinesioterapia como sua principal arma naquele momento, que é para cada vez mais diminuir a chance de ter uma diástase abdominal. Porém, se aquela mulher tiver 2, 3, 4 gestações e não se tratar e não procurar, com certeza ela vai ter uma chance maior de ter a diástase abdominal e essa diástase ir afastando cada vez mais. Ou seja, na primeira afastou 2 centímetros, na segunda ela não se tratou, continuou
obtendo mais peso, a sua barriga aumentou mais, então aquele músculo fasta mais, na terceira fasta mais, até chegar a um ponto que ele não vai mais fastar, né? Ou ela pode ser prejudicada de outras maneiras, que é contraindo hérnia umbilical, como eu já pontuei para vocês, e aí ela vai ter realmente que procurar uma ajuda, porque vai começar a doer outras partes do corpo e até às vezes sentir dor local no próprio afastamento abdominal. Então, há aí uma boa relatividade de fatos que é necessário realmente uma avaliação para você poder notar onde que essa paciente vai estar localizada e como que você vai conseguir trabalhar com ela. Em consultório, chegou a mim uma paciente que ela tinha a idade mais ou menos entre 47 e 50 anos. Ou seja, essa paciente ela já tinha filhos mais velhos, as gestações tinham sido bem antigamente, né? Já tinha passado por um bom tempo e ela chegou até mim para fazer um tratamento de gordura localizada. Chegando no consultório, eu constatei que ela tinha uma diástase abdominal e que ela tinha uma circunferência diferenciada. Como assim? Na parte de cima do abdômen dela, nas costelas, realmente não tinha gordura local, era fininha. Quando chegava na parte umbilical, era notado uma gordura de flancos e uma gordura abdominal inferior. E eu comecei a desconfiar daí que existia uma diástase abdominal infraumbilical. E essa paciente nunca tinha referido nenhum tipo de dor. Fiz o teste e devido à menor quantidade de gordura, porque não era aquela gordura abdominal total, era apenas aquela realmente de flancos e infraumbilical, eu consegui notar que existia um pouco de diástase, de 2 a 3 centímetros. Era uma diástase que não voltou, né? Ela realmente se distanciou e ali ficou. Nós tratamos a gordura local e logo eu vi a circunferência mudar. Então eu notei que eu consegui, mesmo assim, mesmo essa paciente tendo idade avançada, ela conseguiu me responder de forma satisfatória. Porque eu já falei em vídeos anteriores que tanto a idade quanto o tônus da pele influenciam muito no resultado. E ela, para mim, foi realmente um espanto eu conseguir chegar num resultado satisfatório com essa paciente. Então é isso. Eu trouxe para você algumas dúvidas e alguns questionamentos que eu tive e que eu solucionei e que eu achei coerente trazer para você, que de maneira mais objetiva. Eu espero ter ajudado de alguma forma. Caso você tenha algum questionamento ainda a me fazer, deixa aqui nos comentários que eu trago respostas para você, mesmo não sendo questionamentos meus, às vezes até passa despercebido, mas pode deixar qualquer dúvida que vocês tiverem nos comentários, que eu trago respostas, tá? Muito obrigada e até a próxima!